boa noite! Aqui é a professora Kátia Camilo, do curso de Direito da Faculdade Visconde de Cairu. Estamos iniciando uma live com a nossa queridíssima professora Edilene e estamos aqui aguardando a chegada dela. Hoje falaremos sobre um tema muitíssimo importante, falaremos sobre o racismo. Esse tema é um tema que estamos discutindo na instituição e, na verdade, todo o mundo está falando sobre essa questão tão séria, não é, tão nevrálgica de todos os países. Agora, eu gostaria de estar também colocando o nosso tema, racismo. Racismo estrutural. E vamos chamar a nossa palestrante, a nossa palestrante, que é professora da nossa faculdade Visconde de Cairu. Pronto, nosso tema já está fixado. Vou buscar aqui a professora Edilene, aguardando ela entrar, para que eu possa convidar, já agradecendo aqui a todos os participantes, não é? Estamos vendo aqui vários alunos da instituição, vários professores aqui presentes também, e aguardando um pouco mais a nossa querida professora Edilene. Professora Edilene é pós-doutora em Relações Raciais, não é? Nós estamos, assim, ansiosos em recebê-la por conta de todo a sua bagagem, o seu conteúdo, o seu conhecimento que vai aqui nos presentear, nos brindar com a sua participação. Ainda aguardando a chegada da nossa querida palestrante, professora Edilene, não é? Ela está, estamos verificando. Aqui são muitos os nossos participantes, isso é uma satisfação ter nossos participantes, aqueles que acompanham o site e o Instagram da Cairu. Nós temos aqui a professora Nadjane, nós temos também alunos, boa noite a todos. Obrigada, dizendo que eu tenho um domínio fantástico, nem tanto. A professora a nossa aluna Larissa também, seja muito bem-vinda. Nai Souza, sou da Cairu, seja bem-vinda, minha querida. Um tema muito bom para estarmos conversando hoje, ainda aguardando a chegada da nossa palestrante, que vai estar nos brindando aqui com esta live, não é? Na Faculdade Visconde de Cairu, nós temos feito uma série de lives falando de temas relevantes para toda a comunidade, para que todos conheçam um pouco mais também a Faculdade Visconde de Cairu, que são 115 anos, não é? Que nós estamos aqui, eu estou como coordenadora do curso e professora Edilene é a nossa professora do curso também. Nós temos aqui a Cândida, a professora, nós temos aqui Hilda Mello, boa noite a todos, Thaís, não é? Que deve estar falando com a professora Edilene, que até o momento ainda não apareceu aqui no meu feed, para que eu possa buscá-la. E estamos assim esperando que ela possa estar entrando ao vivo junto conosco, né? Uma live é todo mundo ao vivo e a cores. E estamos aguardando a nossa querida professora Edilene, como havia falado para vocês, é pós-doutora em Relações Raciais, doutora em Sociologia, mestre em Antropologia, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade Visconde de Cairu, docente do Centro Afro Research Institute da Harvard University e consultora da Unesco. Pronto, aqui estou. Agora estou
conseguir aqui a professora Edilene, chamando para que ela possa participar conosco, aguardando aí a sua chegada. E como eu estava falando, esse tema é um tema muito atual. Oh, a Oi, professora, cheguei. como estamos? Oh, Boa que noite, alegria! Catinha. Boa noite, querida. Que prazer lhe receber. Não é? Estava aqui falando para os nossos convidados que esse tema é muito sério, muito relevante, não é? Vou repetir na sua presença o seu currículo, que é digno da sua pessoa, digno da sua pessoa, e logo, logo passo a palavra para você. É a professora Edilene, pós-doutora em Relações Raciais, doutora em Sociologia, mestre em Antropologia, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Cairu, docente no Centro Afro Research Institute na Harvard University e consultora da Unesco. Olha, tem muito mais coisa, viu? Mas a gente passaria muito tempo. E, professora, seja muito bem-vinda. Você já sabe do meu carinho por você, não é? Você é professora do curso de Direito, Nicho. do curso de Ciências Sociais da Cairu, né? Já está lá há muitos anos, não é? Então, nós temos um prazer imenso em receber, tá bom? Então, com a palavra, professora Edilene. Seja bem-vinda. Boa noite, Catinha. Olha como eu falo, Catinha, viu? É um prazer Pode estar falar. aqui com você. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, está tudo Ok. ótimo. É um prazer estar aqui com você. É uma responsabilidade muito grande falar sobre esse tema. Primeiro É que ele verdade. está agora em alta, exatamente porque nós sempre falamos sobre o racismo, apesar de que desde o começo da nossa colonização ele já existe aqui no Brasil, mas que foi algo que sempre foi invisibilizado. Eu lembro falando com meus alunos meus, tudo é meu, viu? Tudo de direito, eu falando sobre o projeto Unesco, Sim, onde vários pesquisadores do mundo da Europa vieram aqui exatamente para pesquisar a nossa cordialidade, olha, o Brasil não tinha, segundo eles, não tinha problemas raciais, nós vivíamos sim. em cordialidade. Então, teve esse projeto e que esse projeto fez com que as máscaras caíssem, né, do Brasil, aonde sim, nós somos uma sociedade racista. E, claro, que nós sabemos que o racismo não existe raça, mas Eu já quando ia nós falamos de perguntar racismo, o que é o conte. racismo, não é? Para que todo mundo entenda assim, o âmago dessa questão. Porque para falar de racismo institucional, a gente precisa institucional e a gente precisa primeiro falar sobre o que é o racismo, né? Estrutural, a gente precisa primeiro falar sobre ele. E sempre foi isso, foi sempre negado no Brasil. Nós não somos racistas. Vários escritores, até um que era da Globo, ele disse: nós não somos racistas e somos, né? É uma Ó, sociedade racializada. E quando a gente isso fala de racismo, a gente traz vários conceitos. Por exemplo, Silvio Almeida, que é uma pessoa que eu respeito muito, acho que o mundo todo está respeitando Silvio Almeida pelo trabalho dele, né? Como mesmo. jurista, como professor, como pesquisador, escritor. Então, assim, eu trago muito o que Silvio está falando sobre o racismo e outros pensadores. No Brasil, já há muito tempo, teve muitos pesquisadores, negros ou não, falando sobre essa questão do racismo, como Antônio Sim. Célio Guimarães, Lélia Gonzalez, Luísa Bairro, e Silvio Almeida, entre outros. E o que é o racismo? É a Hum, crença que existem raças superiores e nossa. raças inferiores, certo? E quando nós falamos de raça, no Brasil nós estamos falando da raça social. Sabemos que cientificamente não existe uma raça, só existe a raça humana, mas socialmente existem, sim. A raça é como o outro nos vê e nos denomina, né? Entendi. Então, assim, a raça é exatamente essa a construção. O racismo é uma tecnologia, como diz Silvio, de exercício do poder que decide quem vive e quem morre. Então, o problema
que é realmente um problema muito grande do racismo, ele traz várias consequências para o mundo. Antônio Sérgio Guimarães, por exemplo, ele diz que o racismo ele não é algo estático, ele se modifica, certo? Ele explica que o conceito de raça ele não é estático, porque depende das vigentes, de quem está utilizando. Então, ele se mascara, ele se modifica, mas ele está ali presente, certo? Muitas pessoas dizem assim, as pessoas, os negros veem racismo em tudo. Não, a gente está falando do nosso lugar de fala, né? Como bem fala a pesquisadora Djamila, e ela diz assim o seguinte, que nós é que precisamos falar do nosso lugar, e nós sabemos o que é o racismo porque nós sofremos constantemente desde a chegada dos nossos antepassados aqui no Brasil. E o racismo ele é muito hostil, ele é extremamente hostil ele faz com que as pessoas discriminem o outro em relação ao grupo que pertence, em relação aos traços físicos, ele é perverso, porque ele mexe muito com a subjetividade da pessoa que está sendo atingida. Falando sobre o racismo. isso, Pode falar, falando, né? Kátia. Você nas primeiras palavras, você já colocou uma realidade Boa pergunta. nua e crua, não é? Nua e crua. E você falou dessas questões no Brasil, não é? Onde muitos dizem que não existe o racismo no Brasil. E nós sabemos que ele existe e quanto ele é perverso, não é? Nós temos depoimentos o tempo todo, não é? Nós que somos professoras, nós vemos isso pela TV, nas revistas, nos jornais, tudo o que acontece, mas só que isso está muito camuflado, não é? Como você falou, eu queria muito ressaltar isso, como isso está camuflado, ao ponto de alguns dizerem que não existe o racismo, que aqui existe uma igualdade, e nós sabemos que isso não é uma verdade, que isso é uma falsa realidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão. Como é que essa discriminação racial funciona? Existe um livro, antes deixa eu só lembrar. Houve uma pesquisa, realmente, no Brasil, eu tenho até esse livro, que ele perguntava às pessoas se as pessoas eram racistas e se existia racismo no Brasil. A maioria das pessoas responderam essa pesquisa e eles disseram que sim, que existe racismo no Brasil. Mas aí perguntava, você é racista? Não, eu não sou racista. Então, assim, essa negação é algo que dificulta, que atrasa, certo? O desenvolvimento. No momento que a nação, no momento que a pessoa reconhece que existe esse racismo e que ele funciona de uma maneira perversa, eu trago aqui uma pessoa que eu admiro muito, que é a Pengele Munanga, e ele diz que o racismo no Brasil ele é perfeito. Algumas pessoas discordam do que ele fala, mas eu concordo com ele quando ele fala que ele é perfeito, porque usa-se no Brasil estratégias que nós não conseguimos combater com eficiência ou até mesmo criminalizar. Nós temos uma lei que o racismo é crime. Dificilmente nós conseguimos realmente criminalizar aquela pessoa pagar pelos seus pecados, porque o racismo à brasileira ele se disfarça muito bem. Então, nesse sentido, eu concordo com o Capenguele quando ele fala que o racismo no Brasil, ele é perfeito no sentido que ele tem várias saídas, ele tem várias artimanhas, várias maneiras de se camuflar e de se perpetuar. Então, Silvio Almeida, quando ele traz o livro que está... ele fala exatamente... Ele fala muito ele é um jurista, e ele fala muito, muito sobre essa questão do racismo. Como é que ele se desenvolve? Então, assim, o racismo, ele pauta a questão dos privilégios. Né? Dos privilégios que essas pessoas, na hierarquia social, né? A raça superior, nós sabemos que hoje nós tratamos a raça como etnias, não é? Tanto que eu disse aos os alunos que trabalhassem também o branco como uma etnia. Então, existe uma hierarquia na sociedade, né?
E principalmente na sociedade brasileira, nós estamos vendo nos Estados Unidos o que está acontecendo lá, mas o interessante, Kátia e meus colegas, é que nós olhamos para o outro, é o que acontece no Brasil, é o outro. Então, assim, não sou racista, é o outro. Nós vemos o que está acontecendo, mas não, isso não acontece no Brasil. Mas isso acontece, o racismo é efetivado através de discriminação radical ou estruturada. Ele constitui-se como um processo pelo qual as circunstâncias de privilégio se difundem continuamente entre pessoas de raças diferentes. Então, ou etnias diferentes. Então, essa que é chamada de raça superior, que é a raça branca, mesmo que as pessoas dizem, não, no Brasil não tem branco, nós somos mestiços, nós somos uma sociedade mestiça, mas não, né? O outro, sabe, o outro te coloca em um lugar. O policial, por exemplo, sabe identificar muito bem quem é e quem não é. Então, assim, se criou muitas políticas hoje, a partir de algumas políticas foram criadas exatamente para barrar, né? E para, não vou dizer destruir, mas dificultar o uso desse elemento que é o racismo, mas ainda as práticas de discriminação racial é fundamentada nas relações do poder. Do poder, seja o poder econômico, o poder social, determina os grupos, e quem detém esse poder é que realmente continua subjugando os outros que estão na escala de poder racial e social abaixo. Você acha que no Brasil as pessoas fecham os olhos para o racismo? É assim que funciona? Porque é muito claro o que acontece, é muito claro, por exemplo, isso que você colocou, que a polícia faz, né, com os jovens negros, né, a quantidade de jovens que são mortos, não é? Sempre, não é, aqueles que são negros, inclusive aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aqui acontece diariamente, não é? E não existe, não é, um envolvimento da população. O que eu penso também, Ed, é que o povo não se coloca como negro, não é? As pessoas se colocam como moreno, não é? Como de tantas outras coisas, mas não na sua família, né? Por exemplo, na minha família, o meu avô era negro, então eu sou de descendência negra, não é? E eu estava, inclusive, hoje na aula falando assim, eu sou negra, eu tenho uma raiz negra, não é? Não é porque você é um pouco mais claro que você não é negro. Nosso país todo, não é? Ele tem uma ascendência na sua raiz, não é? Do povo negro, mas todos se fecham os olhos. Então, essa questão de fechar os olhos, não é? Tanto para se eximir, não se colocar como um negro dentro da sociedade, e também para fechar os olhos com o que está acontecendo com a sua volta, não é? Com as pessoas que estão ao seu redor. O que você acha que as pessoas fecham os olhos mesmo? Não nós avançamos muito. No último censo, 2010, as pessoas se declararam como negros. Outros hoje admitem, né? Eu sou negro, eu sou pardo, eu sou preto. Eu digo, eu sou uma mulher preta. Eu lembro que um aluno, uma vez, eu dizendo assim, eu como sou uma mulher preta, o aluno, professora, como a senhora faz isso? A senhora é uma mulher tão inteligente. Mas isso é porque é algo que é construído socialmente. Na mente E durante um processo de exclusão tão grande e de invisibilização na sociedade racializada como a nossa, que você se você se assumir como negro, é você olhar todo o seu caminho de exclusão que você teve. Então, são feridas abertas que você precisa trabalhar na sua subjetividade para então dizer, não, eu sou sim, eu sou uma mulher preta, eu sou um homem preto, um homem negro, e eu posso estar nessa sociedade. E isso, assumir, uma pessoa eu tenho assumir, direito, não é? Eu tenho direito, não é? Ainda mais assumindo uma sociedade, por exemplo, em Salvador, nós somos uma sociedade soteropolitana, onde tem o maior número de negros. Mas é uma cidade onde existe uma divisão muito grande de espaço social, de espaço econômico, onde nós não nos encontramos.
certo? Eu lembro que na minha pesquisa do doutorado, eu trabalhei exatamente com esse lugar da mulher negra. Aí eu trabalhei com a mulher negra, com a mulher parda, com a mulher branca, e Sim, sim. em cargos de elite. Em cargos de elite, aonde essas mulheres estão, já que se diz que não existe racismo, e através da escolarização, essas mulheres avançaram, os homens também. Nós tivemos políticas como as cotas, que possibilitou que essas pessoas avançassem na escolarização, fossem das faculdades, estudassem. Nós temos hoje homens e mulheres em várias áreas da educação, do mercado de trabalho, que antes era quase inimaginável, certo? O nosso lugar do mercado de trabalho era de subalternidade, era de chão de fábrica, como diz a sociologia. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. O nosso racismo, ele vem desde a colonização, desde de séculos atrás. E percebe-se que ainda existe uma evidente separação no espaço físico, econômico, como bem disse Silvio Almeida, relacional. Sim, Até sim. nas relações amorosas também existe um lugar Nossa. um lugar aonde está esse homem e essa mulher negra. Às vezes nós somos sexualizadas ao extremo, mas em que lugar da sexualidade estão falando? Então, assim, ocupa um lugar de dominadores e dominados. O Nossa. racismo faz com que isso continue acontecendo. E o lugar natural do branco e do negro na sociedade brasileira está assim posto. Qual é o lugar do branco? Qual é o lugar do privilégio? É verdade que nós estamos avançando, que existem pesquisadores como Lia, ela é uma pesquisadora branca, judia, aonde eu não consigo falar o sobrenome dela, e que ela fala exatamente do lugar de privilégio. Hoje as pessoas, pelo menos, eles estão assumindo isso, né? Assim, eu tenho o privilégio de ser uma mulher branca e eu luto contra exatamente essa acomodação que nós estamos, certo? De reconhecer que estamos em lugar de privilégio e lutar para que outros cheguem a outras etnias, outras raças cheguem a esse lugar de privilégio. Mas ainda é uma minoria muito grande. Esse assunto, para mim, ele é tão importante, tão sério, que eu não consigo... eu sempre fico estarrecida quando se fala do racismo, não é? E todas essas verdades, não é, que você está colocando. E aí me vem o pensamento, você acha que estamos mudando, que há uma mudança, está havendo... Eu sei que nós caminhamos um pouco, mas eu ainda vejo uma distância muito grande para se alcançar essa igualdade, não é? Mas você está falando, não é, que muitos, né, negros e muitas pessoas já têm se colocado, não é, falado, não é, aberto, não é, o pensamento, colocado, não é, o que acontece, os pesquisadores que falam dessa história desde a nossa colonização, como você bem colocou, não é? Eu sou professora constitucionalista e sei que o que é que a Constituição fez com o negro, né? Desde a nossa Constituição de 1524, de 1824, onde as mulheres não podiam estudar, o negro não podia estudar, e isso vem historicamente, né, acontecendo, né, desde 1824 até hoje. Mas eu queria uma pausa para agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Tem pessoas muito queridas. A Hilda dizendo, arrasa, garota. Isso é para você, viu? Nós temos aqui o professor Martinez colocando boa noite, professoras. Excelente live, sucesso, queridas. Pedi a todos os meus alunos para assistir. Jesus abençoe vocês. Muita responsabilidade. A Rangel dizendo também, falando conosco, professor Martinez novamente, Hilda, racismo historicamente velado, isso é uma verdade, né? Muitos alunos presentes, uma aluna falando de Jamila Ribeiro, não é? Que está Exatamente, muito falando evidente. bastante desse tema, né? Nós temos assistido bastante palestras com ela,
Professora Edilene, a senhora é a melhor. Olha, querida, é você. É muita responsabilidade. E assim vão muitas outras, né? Que saudade dessa época de assistir ex-alunos, né, aqui presentes. São muitos os que estão aqui acenando e nos dando parabéns por estar tratando de um tema tão sério, tão importante, que envolve praticamente todos os brasileiros, e em especial a nossa cidade, né, do Salvador. Então, nós estamos falando sobre isso, né? Se as pessoas fecham os olhos, se estamos mudando. O que você acha? Está havendo uma mudança social? O que você pensa do que está acontecendo agora nos Estados Unidos? Os reflexos, não é, que nós estamos vendo em cada um estado brasileiro também, não é? Se reunindo, se colocando. Como você vê esse momento? Antes de falar desse momento dos Estados Unidos, porque está em evidência, e uma coisa interessante nos Estados Unidos é que as pessoas sempre acreditaram, porque eles venderam essa ideia de que é a terra do tio Sam, né? De acolher as pessoas, e nós estamos vendo nesse exato momento com Você morou muito tempo nos líder. Estados Unidos, né, professora? Primeiro eu fiquei 4 meses para fazer o curso de inglês pela Fundação Ford, depois eu voltei para voltei para o Brasil, aí voltei para fazer para participar de uma palestra. Eu estava fazendo uma palestra exatamente sobre a transição do governo Lula para o governo Dilma, e depois eu voltei para fazer uma parte do meu doutorado. Fiquei 1 ano lá nos Estados Unidos fazendo a metade que eles chamam de pesquisador visitante. Foi muito bom mesmo. Eu fiquei no núcleo de África Diáspora. O meu co-orientador é João Vargas, que eu vou até falar sobre ele agora. João Vargas, ele é brasileiro, mas ele tem uns 30 anos, uma pessoa fantástica, negra, que trabalha muito com essa questão do racismo, né? No Brasil e nos Estados Unidos, fazendo paralelo. E estamos avançando. Mas assim, nós temos mais de 300 anos, Kátia. Nossa. E nós estamos avançando muito lentamente. O fato, eu tenho que admitir, estamos avançando, as pessoas estão realmente admitindo, somos racistas. As pessoas, elas estão dizendo, eu sou uma pessoa negra. As pessoas estão dizendo, olha, eu sou uma branca, eu sou um branco de privilégio, mas ainda é muito pouco, porque o que você vê acontecer, isso o doutor Jaime Alves, foi meu colega da Ford, que também fala isso sobre a necropolítica, quando ele fala exatamente como o racismo ainda é muito forte, no sentido que passa pelas instâncias, e Silvio Almeida fala muito a respeito disso, muito bem a respeito disso, quando passa pelas instâncias econômicas, sociais, jurídicas, políticas, aonde essas instituições, elas não vou dizer invisibilizam, elas não chamam para si essa questão, certo? Elas deixam de lado. Então, assim, agora, no momento, eu vou falar mais à frente, mas agora, nesse momento mundial, onde tem essa pandemia, aonde está essa população negra? Aonde está essa população na periferia, certo? Nos morros, sem assistência estatal. Isso acontece também nos Estados Unidos, não dos morros, mas também na população pobre, aonde está morrendo. A pandemia, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, mas economicamente escolhe. No sentido de que o número de pessoas está de uma maneira exacerbada, o número de pessoas que estão morrendo. Mas quando você vai ver a estatística, quem é essa raça, quem é essa etnia que está morrendo, é exatamente primeiro porque o SUS, né, o nosso sistema de saúde, ele não suporta, e principalmente no esvaziamento que esteve, economicamente falando, do SUS, ele não suporta essa pandemia. Então, com as pessoas, e quem tem assistência médica particular no Brasil? Muito poucos. A maioria da população, e população negra, ela não tem. Então, ela depende exatamente do SUS. E como está, sabe? Então, assim, essas pessoas, elas estão... E junta a questão da pandemia com a questão econômica que está em crise mundialmente com essa pandemia. A falta do no Brasil.
exato, a falta do emprego, a precarização, certo? Isso. O pouco acesso à saúde, isso se torna uma bomba. Está E essas dizimando, pessoas são né? exatamente estão é, eu Desprotegidas, acredito, né? desprotegidas. Então, assim, os resultados, e você vê isso sobre o racismo e dentro nessa questão da pandemia, você vê os resultados na periferia. E o racismo do braço armado da sociedade, como a polícia trata e como ela trata a população negra. Então, São assim, negros, nós né? avançamos muito pouco nesse sentido, aonde a polícia, a maneira como Kátia e colegas, no momento que essa polícia passou há poucos dias na televisão, aqui em um bairro privilegiado de Salvador, no Alphaville, a mulher chamou a polícia porque o marido estava violento, não sei o quê. Chegou o policial e a maneira como o policial se comportou pacificamente, cordialmente, e todo mundo que tem uma pequena noção sobre o racismo Sim, ficou perguntando como ele agiria dessa maneira se fosse na periferia, se entendi. fosse nos. Esqueci a palavra agora. Nas favelas. Se ele tentaria dessa maneira, ele trataria dessa maneira? Não. Ele trataria de uma maneira truculenta, porque ele é ensinado a isso. Eu lembro que quando eu estava escrevendo a minha tese, saiu uma circular de um coronel em São Paulo, aonde ele dizia o seguinte, para os soldados dele, para os policiais que iam para a rua. A maneira, lembrem, a maneira está lá, no fundo da minha tese. A maneira de tratar o negro, de abordar o negro, é completamente diferente de abordar o não negro. Isso, eu falei assim, isso apesar de que eu estudo essa questão racial, o racismo, isso ainda me choca. Quando ele disse isso, a maneira de tratar, de que o policial vai tratar, e muitos dos policiais negros, e as pessoas dizem assim, o policial negro é racista, bem, aí nós temos que entender o conceito do que é o racismo, certo? E mesmo porque, aí eu volto a afirmar isso, como Djamila, ela fala muito bem a respeito disso, na hora que ela diz assim, não é porque eu sou negra, porque existe uma quantidade significativa de negros no Brasil, a maioria da população negra, da população brasileira é negra, que eu vou esperar que todos os negros ajam da mesma maneira. Assim como eu não espero que todos os brancos ajam da mesma maneira, certo? Mas na questão do policial, como é que ele se sente à vontade para dar um tiro em uma criança que está dentro de casa, um tiro de fuzil, certo? Ou assassinar uma criança que estava na porta de sua casa porque um galpão, uma empresa foi assaltada, então tinha uma criança de 14 anos, e foi assassinada também. É E aí verdade. o que muda hoje é porque nós estamos sendo filmados o tempo todo. Então É, não passa mais assim resistência à prisão, resistência à autoridade. Hoje está ali mostrando que é o racismo que se manifesta e que ele é induzido a isso. Então, assim, Kátia, está mudando muito pouco. Ainda nós temos que andar muito, 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 muito para eu que vejo. nós primeiro assumamos que somos sim uma sociedade racista, racializada e que o racismo ainda perdura com muita força. E aí sim nós vamos ter. Eu sonho com isso, né? Como Martin Luther King sonhava, né? Que chegaria um tempo que eu seria tratada pelas minhas qualidades, não pela cor da minha pele, né? Pela minha postura, não pela cor da minha pele. E eu espero que realmente isso chegue. Mas eu, sendo muito racional, ainda vai demorar muito. É, Ainda vai demorar muito. como eu te falei no início, não é? Esse é um tema tão sério, não é? Que atinge a alma, não é? E que nós queremos tanto que essa situação mude, que haja uma conscientização, que haja políticas públicas, que as pessoas, né, coloquem, que realmente veja o outro como um igual, que é pouco tempo, não é? É muita coisa para a gente falar e
e está abordando, mas eu acho que só o fato de nós estarmos conversando mais abertamente, não é? De nós termos hoje momentos até na mídia para estar colocando isso. Essa explosão que aconteceu nos Estados Unidos e em vários outros países da Europa e também os reflexos aqui no Brasil. Isso, assim, eu tenho essa mesma esperança que você, que isso venha sacudir o nosso povo, sacudir as pessoas, não é? Nós temos muitos alunos e muitos alunos negros, e eu coloco muito para os nossos alunos, você é importante, você não é diferente, você tem a mesma oportunidade, o mesmo lugar, pode não ter a mesma oportunidade por conta de todo o que acontece historicamente com a família, com os pais, com os irmãos, não é? E a forma que eles são vistos, não é? Mas como nós estamos num ambiente que é um ambiente acadêmico, um ambiente de estudo, nós vemos que aquele ambiente é um ambiente propício para que essas pessoas cresçam, não é? E pensem e possam lutar e se empoderar. Eu queria ressaltar mais um pouquinho, né? Porque são tantas as falas aqui, né? Aqui nós temos aqui Marcelo Torres, essa resenha é muito boa. Boa noite, professoras, falando também da comunidade. Foi o tema abordado em meu trabalho aqui, ó, André de Direito falou sobre a etnia branca, não é? Eu acho que é seu aluno também, não é? Falando da questão da antropologia, não é? Então, vários alunos, excelente reflexão, não é? Nós temos aqui colegas colocando isso para nós. Enfim, não é? Todo mundo, é verdade, isso é tudo que tem acontecido, não é? Enfim, né? São várias falas, eu gosto de estar, nós temos aqui uma colega muito querida, Dominique, que é advogada, e também dando parabéns por essa live, falando aqui de outras abordagens, enfim, é bom a gente estar sempre, né, colocando quem está aqui, nós temos um jovem falando, Carlos Silva, que presenciou uma abordagem na Pituba de um branco que estava xingando e apontando para um apartamento e o juiz e os policiais não fizeram nada, caracterizando exatamente aquilo que você falou, não é? A abordagem para a pessoa negra é muito diferente, não é? Da abordagem para um branco. Então, nós falamos agora sobre esse comportamento, né, se está mudando, e você falou muito bem que está mudando muito pouco, não é, Ed? Nós precisamos que isso mude realmente, não é? Que a gente consiga avançar mais rapidamente. Então, esse racismo tem desdobramentos, não é? Como você pode me falar um pouco do desdobramento que há na nossa sociedade, desse racismo que está posto? E depois falar um pouquinho do que é essa questão estrutural, não é? Esse racismo estrutural, que essa é uma terminologia que muitos não conhecem, né? Apenas os sociólogos, historiadores como você, antropólogos. Na verdade, nós sempre, quando falamos em racismo, a gente fala sobre como Antônio Sérgio, como Capenguele, como Luísa Bairros, como Silvio Almeida, fala muito sobre as 3 tipificações do racismo, que ele é o estrutural, institucional e o que hoje em dia nós falamos muito, que é o racismo estrutural. Então, assim, o racismo individual, como é esse racismo individual? Consiste em uma ideia de patologia de cunho individual, coletivo, atribuído à demanda das pessoas, certo? Sim. O racismo individual ocorre por meio de discriminação racial, certo? É individual. Uma pessoa me discrimina pela cor da minha pele, pelo meu cabelo, pelos traços físicos. Então, esse racismo individual, ele é perverso, mas ele não tem uma amplitude muito grande, porque ele não é coletivo, é individual, certo? Ele é frágil, ele é limitado, mas ele é eficiente também, né? Tendo em vista que as análises das ausências de contextos históricos que falam sobre esse racismo individual, mas que ele existe, ele é poderoso e ele é eficiente, certo? As pessoas dizem, eu lembro que quando...
É, não é, quando Edilene? eu Isso estava. destrói o indivíduo, não é? É individual É, por onde ele passa, é no cinema, é no supermercado, não é? Tem sempre alguém olhando para o negro, como se ele não fosse comprar aquele alimento, como se ele estivesse ali, não é? Como se ele não tivesse o direito de estar dentro de uma loja chique, de uma loja cara, ou dentro de uma loja americana, quando eu já presenciei situações terríveis, não é? De policial, de segurança, vigiando o jovem que estava ali comprando uma camisa, só porque era negro. exatamente, é porque aí entra a questão econômica, certo? Foi se construiu que o negro ele não tem esse poder econômico. E aí as pessoas dizem assim, isso nós sabemos, as pessoas que estudam, as pessoas que têm o mínimo de senso crítico, sabem que nós não nascemos racistas. Não é? Tem vários, eu lembro de um filme, um filmezinho que fala sobre isso, né? As crianças e como essa criança olha para outra, ela não nasce racista, mas ela se torna em relação ao meio onde ela convive, onde ela é criada, e também ela vai crescendo, é na escola, como ela vê o outro tratar o negro, a negra. Quantas vezes É quem verdade. na infância, o negro, o menino ou menina, que agora é rapaz, quando olha para trás e vê a seletividade que existia. Aqui na Bahia, nós temos São João, a Sim, Trilha de sim. São João, né? Rainha do Milho. É, E quantas vezes nós mulheres negras, crianças negras, fomos constrangidas porque o milho amarelo. Nós não é, poderíamos ser rainhas do milho. Imagine isso para a subjetividade de uma criança. E é, na hora de escolher o par para dançar, então, assim, são reações que aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, ele trouxe dele, não, ele foi construído no lugar onde ele está, na família, o que vê na televisão. Hoje nós avançamos, nós vemos na televisão um protagonismo de mulheres negras, mas nós temos que avançar. Por exemplo, eu não assisto televisão, eu não assisto a Globo há milhões de anos, mas claro, vem para o meu Zap, para o meu Face. E o que aconteceu? Neste momento dessa pandemia, do que aconteceu nos Estados Unidos, abre e fecha aspas, do que aconteceu nos Estados Unidos acontece constantemente no Brasil, certo? exatamente. Isso. Com a outra dimensão. E aí se convidou várias jornalistas para tratar a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos, e eram jornalistas brancas. Houve, então, um movimento que aí Eu veio de acompanhei, novo, e dessa vez foram mulheres negras. eu E aí eu acompanhei. pergunto para você, e eu olhava assim, meus olhos brilhavam, porque quando isso vai acontecer de novo? Porque na televisão brasileira você pontuava qual era aquela mulher que estava ali, negra, Foi certo? No fantástico lugar essa. de poder, no lugar de destaque, empoderada. E quando você viu aquela bancada ali, negras, e o Jornalista negro, negra. certo? E Achei assim, lindo, é. nós podemos, mas aí é um momento que eu até me arrepio, mas é um momento histórico. Porque quando isso vai acontecer de novo, dessas mulheres se tornarem protagonistas, nós sabemos o quanto uma daquelas mulheres está sofrendo por ter um papel de destaque na Globo. E quantas outras sofrendo? Quantos ficamos pelo meio do caminho? A educação, a escolarização possibilitou que o negro avançasse na escolaridade, certo? Esse negro hoje ele está em todas as profissões, em todas as profissões, mas isso o crescer profissional, educacional e econômico não barra o racismo. Principalmente esse racismo individual não barra, certo? Se você vai ter um emprego, certo? Você manda o currículo é maravilhoso, mas no momento, Kátia e colegas, que você vai para essa entrevista, quantas e quantas vezes ainda se diz É, você não tem o perfil? é A verdade. vaga já foi preenchida. E anteriormente, não era o perfil, era a boa aparência. E tinha os, os anúncios no jornal, aonde dizia: precisa de tal profissional que tenha boa aparência, leia-se que não seja negro.
Mas aí isso é houve exatamente um avanço, se criou uma proibição para que se usasse isso. Então não se usa mais boa não. aparência. Mas aí eu trago Damasceno, é uma pessoa muito que é muito que eu respeito muito, que trabalha muito com essa questão, e ela tem um livro que é O Segredo da Boa Aparência. Foi a tese dela de doutorado e ela transformou em livro, e ela fala exatamente isso, o segredo da boa aparência. Como essa boa aparência, que antes era tem que ter boa aparência, hoje é assim, o perfil. Hum, Então, trocou apenas o nome, é o perfil. Quantas pessoas não conseguem ascender, apesar de ser mestre, doutor, pós-doutor, mas a cor da sua pele, a sua origem racial, étnica, racial, ainda individualiza, porque quem é o chefe? Aí a questão do racismo individual. Quem é aquele chefe? Quem é que está te selecionando? Certo? Qual é o perfil que aquela pessoa quer? E ainda é um perfil onde, em muitos locais de trabalho, o negro ainda não passa pelo esse crivo. Esse crivo do perfil, ele é nocivo, no sentido de que ainda impede esse avanço. Então, assim, nessa questão, eu até lhe parabenizo mais uma vez, professora. Como eu já disse, eu sou a eterna admiradora, né? Tenho o prazer de dizer aqui que nós somos amigas já há muito tempo, lhe conheço. E esse ano, não é, você recebeu um convite para ensinar em Harvard. Ou seja, não é, é um convite muito merecido, eu lhe parabenizo e gosto muito de estar falando, né? Nós temos uma professora querida na nossa instituição, a Faculdade Visconde de Cairu, né? Nós temos lá vários cursos de direito, de contabilidade, não é? De pedagogia, psicologia, e você versa por todos esses cursos, você está presente e colabora muito conosco, não é? E principalmente nessa questão, né, da identidade do negro nos eventos que você promove, sempre trazendo pessoas importantes para a instituição. Eu lhe parabenizo mais uma vez. Temos mais falas aqui, nós só temos mais 5 minutos. não é mesmo? Então tenho que Eu não correr. lhe Oh, meu disse que Deus! não ia dar tempo. É assim, é porque é um assunto que não dá, tem que ser assim Não várias dá. vezes. Não Não dá dá para para a gente terminar exaurir. E dá uma mas então eu vontade de vou. falar, não é? De colocar para Ai, fora. eu tenho muitas coisas para falar, mas não dá Nós tempo. podemos promover outros momentos como este. Outros momentos. Mas eu quero Estamos muito aqui falar sobre recebendo essa questão. estamos aqui recebendo muitos elogios dos nossos alunos. Os alunos trazem que nos Estados Unidos a população negra é apenas de 20%, não é? Diferente. É uma boa pergunta, uma boa questão. Eu vou falar sobre o racismo estrutural para fechar, mas eu só vou falar uma questão a respeito dos Vamos Estados para Unidos. os últimos Sempre 5 diz, minutos. nos Estados Unidos, sempre fala que nos Estados Unidos tem 12% de negros. Eu não acredito que seja só, mas o que eles contabilizam é esse 12%. Mas a diferença dos Estados Colocou. Unidos para nós, Sim. né? Esse, A o aluno. diferença é que a questão racial no Brasil e nos Estados Unidos, aqui a cor da pele te coloca em um lugar de exclusão ou privilégio. Nos Estados Unidos é a questão da terceira geração. Quando eu estava lá, eu lembro vou falar bem rapidamente em relação a isso. Quando eu cheguei para esse núcleo de África Diáspora, nós íamos trabalhar exatamente com esse tema. E o primeiro dia de aula, eu como visitante, aí uma professora, para mim era uma pessoa branca, olhos verdes, cabelo castanho, alourado, e aí ela falou assim, eu estou dando boas-vindas às novas pesquisadoras, visitantes do mundo inteiro. Eu, como mulher negra, eu olhei para ela sem querer, eu torci a boca. Aí eu falei assim, oxe, pensei, ela percebeu. Aí ela falou assim, você é a nova pesquisadora visitante dos Estados Unidos, não é? Aí eu falei, sou. Aí ela falou, eu entendo a sua surpresa, porque aqui não é a cor da pele, é a nossa origem. A minha bisavó, ela foi escravizada. Apesar de eu ter esses traços de miscigenação, eu sou uma mulher negra. E é isso que dá a unidade. Quer dizer, muitas vezes acontece alguma coisa aqui no Brasil, e aí é racismo estrutural, e acontece com o outro, mas não é comigo.
Não, é o negro, não. Preto é o principal suspeito. Mas o pardo, o branco, o... E aí se criou essas tonalidades. Eu me lembro quando eu estava fazendo a pesquisa do IBGE, e a gente chegava na casa e perguntava assim, qual é? A gente não podia falar, as pessoas tinham que se auto-identificar. E dizia Só assim, tem olha, mais eu sou 3 minutinhos, Ed. 3 minutinhos, oh meu Deus. Então, assim, a cor da pele ainda a gente nos separa e não nos une, mesmo que lá no É. IBGE tenha preto, pardo, são negros, mas na hora, no dia a dia, a sociedade racializada nos separa. E aí eu preciso falar sobre essa questão do racismo estrutural, que é um termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação, que privilegia raças em detrimento de outras raças. No Brasil e nos outros países americanos, isso ocorre. Encerrando, eu espero que tenha outro dia para que a gente possa falar sobre isso. Aí você falou a respeito dos Estados Unidos e do movimento. Você percebe, nós percebemos que lá parou e foi algo que aconteceu. Todo mundo sabe disso, foi quando a morte de Martin Luther King, que houve um movimento nos Estados Unidos dessa extensão, que passou dos Estados Unidos para outros países. Mas quando você... Aí o mundo, como o Brasil se condoeu, o Brasil ficou abismado, mas eu sonho que um dia isso aconteça também aqui no Brasil, que a morte de um menino de 14 anos, de uma mulher, que a maioria das mulheres, na hora de genocídio, é a mulher negra que encabeça esse genocídio, principalmente agora, no momento da pandemia, está sendo invisibilizado isso, mas que na hora que uma mulher negra for assassinada, que for pelo seu ex-marido, ex-companheiro, familiar, que a sociedade pare, Isso. se movimente, que entenda que não é um problema dela, que aquele menino de 14 anos foi assassinado, que não é um problema da etnia ou da raça negra, é da população brasileira. Sabe? Então, é que nós possamos quebrar exatamente esse racismo institucional, no sentido que sair desse lugar de conforto, sabe? Que nós não olhemos só para o outro, para outra nação, para nós. Que na hora do balanço, na hora que colocar os Estados Unidos com racismo estrutural, nós também temos, e não revelado. É isso mesmo. Edilene, nós te agradecemos muito, Pena muito, que muito. o tempo não deu. Por ser essa voz, essa sabedoria, essa sapiência, esse conhecimento, seu estudo, sua pesquisa, sua luta, não é? Vai aqui novamente o nosso reconhecimento por todo o seu trabalho, não é? Te agradecendo muito por fazer parte desse corpo maravilhoso, não é? da Faculdade Visconde de Cairu. Nós temos excelentes professores, você é um ícone para nós. Agradeço a todo mundo presente. Eu agradeço também. Vamos continuar conversando sobre isso. A gente já desenvolve, né, palestras sobre isso na instituição. Vamos continuar fazendo. E queria muito, muito te agradecer, tá bom? A gente eu também, pelo privilégio de estar aqui, certo? E dos meus alunos, que a maioria dos nossos alunos são afrodescendentes, são negros, e esse é saber que avançamos a esse ponto. Isso mesmo. Parabéns. Tá bom. Muito obrigada, minha querida. Obrigada a você, minha querida. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Até outro dia. Vamos continuar. Todo dia. Um beijo, minha querida. Beijo. Tchau.